Fala pessoal, estamos aqui mais uma palestra do Jeff. Hoje vou falar um pouco de UI UX, tema da nossa apresentação do design, a experiência, a sinergia entre o UX e o UI. Quem vai apresentar para a gente vai ser a Lucinéia Tenório. Lu, fica à vontade para você se apresentar e falar da sua palestra, tá? Beleza. Então, vamos lá, gente. Hoje, né, eu vou estar falando para vocês sobre o X e o Y, né, e a sinergia entre os dois, né. Não é sobre só experiência, não é só sobre design, é sobre produto, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar, né, eu vou me apresentar aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim. Meu nome é Lucinéia Tenório, mas todo mundo me conhece como Lu, então, o Lu ou Lu Tenório, e é assim que vocês vão me encontrar por aí digitalmente, tá bom? Eu sou formada em design gráfico, eu tenho duas especializações, né, duas pós, uma em comunicação e marketing e a outra em UX, né, em experiência do usuário. Eu atuo na área de tecnologia, na verdade, como um todo, há mais de 15 anos. Na área de UX, né, de produto ali, mais ou menos, um pouquinho mais, na verdade, do que 4 anos aí. Só que eu não sou só isso, né? Eu também sou casada, né? Sou casada há 11 anos, sou mãe de duas meninas, né? Uma humana e eu tenho uma outra canina, né? Que são pontos importantes da minha vida. Além disso, eu sei que é um pouquinho estranho, mas como eu tenho como hobby, eu sou uma corintiana fanática, daquelas que vai para o estádio, que acompanha jogo, que sabe quem é os titulares do seu time, que discute história. Esse é um pouquinho sobre mim. Legal, eu acho que a gente vai ter que parar a apresentação por aqui, porque eu sou palmeirense, então acho que não é muito brincadeira. E... Não, valeu. Mas vamos lá, continuando aqui só para descontrair mesmo. Vou falar um pouquinho, né? Vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre a UX. E eu queria que vocês tirassem um pouquinho da UX, né, da experiência do usuário relacionada a produto digital. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre o X na experiência como um produto, que seja físico ou que seja digital. Porque, assim, a UX, ela está presente em tudo. Desde um produto físico, até mesmo um produto, um serviço, né, que não é exatamente físico, como um produto digital. Hoje em dia, a gente escuta muito falar sobre empatia, né? Ter empatia com as coisas, com as ações, com as pessoas. E a UX é sobre isso. Então, eu queria trazer aqui, tirando um pouquinho esse foco do digital, trouxe aqui para vocês a imagem dessa taça, né? E aí e compartilhar ali com vocês, né? Se vocês já tiveram, né? Questionar aqui se vocês já tiveram algum produto, né? Acesso a algum produto que vocês se lembram que ele era muito bonito, mas que na prática ele não era funcional. Ou, né, um produto que é muito simples, né? Mas que resolve com facilidade um problema específico. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. E a gente traz aqui, eu trouxe aqui a taça, né? Que ela é uma taça, né? Mas seria complicado você beber nessa taça ao mesmo tempo, né? Ela é bonita, ela é mais como um objeto de arte, né? Para se olhar, mas não para ser funcional, tá? E aí, trazendo isso para produto, que ainda não sendo um produto digital, né? Pensar um pouquinho que nós vamos entender que nós vamos explorar um pouquinho sobre o X, né? Que é a experiência, o UI, que é a interface, e como criar, né? Uma experiência atrativa em um produto. Eu trouxe aqui o exemplo
do ketchup, acho que todo mundo já viu essa marca de ketchup, e como que o ketchup ele era antigamente, né? E com a interferência da experiência do usuário, como que ele ficou. E aí, mais para frente, eu vou explicar como que o X entrou realmente nessa história do ketchup, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho da sinergia, né, entre a experiência e a interface. É sobre isso. Mas também eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa, né, na verdade, de uma loja, não sei se vocês já ouviram falar sobre a Amazon Go. Ela é uma loja de departamento americana, que ela também ela é um marco ali, opa, passou um pouquinho, ela é um marco ali com respeito à experiência, né, do usuário com o atendimento da loja, e não especificamente com o produto. É óbvio que a loja, né, a Amazon, né, a empresa, ela vai olhar pelo produto, pelo objeto digital, que é o que proporciona. Mas para o usuário, para ele é a sensação do que ele tem ao ir comprar nessa loja. Eu vou trazer aqui, vou passar um videozinho explicando como que é a funcionalidade da UX e da UI, né, dentro dessa loja, tá? As lojas da Amazon Go já viraram uma atração turística em muitas cidades dos Estados Unidos. Na maioria das lojas, aqui não tem caixa registradora e nem filas. Você simplesmente entra, escolhe o que precisa e vai embora. Câmeras e sensores identificam o que você pegou e debitam automaticamente na sua conta Amazon ou no cartão de crédito. É realmente muito rápido e prático. Testamos a novidade em Nova York e achamos muito interessante. As lojas Amazon Go são lojas de conveniência e vendem basicamente lanches rápidos, algumas refeições prontas e artigos de primeira necessidade. Você confiaria em fazer compras em uma loja assim? Diz pra gente aí nos comentários. Falando sobre a experiência dessa loja, né, entre o usuário e o sistema, como que funciona, ela é uma loja que ela não tem funcionários, tá? Todo o atendimento dela é feito de forma digital, porém o usuário não acessa a todo momento esse lado digital. Como que funciona? Tem uma catraca ali na entrada da loja, que você passa um QR Code ali do app da Amazon da loja, e aí, ao passar o app, ele libera a catraca ali para você, você faz as suas compras, pega o que você quiser pegar, só que a partir do momento que você entra nessa loja, você é acompanhado pelo sistema da Amazon. Então, tudo que você pega nas prateleiras e coloca no seu carrinho é colocado em uma lista de compras. Se você tira do carrinho ou da sacolinha e devolve na prateleira, isso é retirado automaticamente da sua lista de compras. E esse acompanhamento, né, do usuário dentro da loja é feito através de câmeras que vão captando as informações de uso ali da loja, né, do atendimento do cliente, e vai interagindo e mandando automaticamente para o sistema. Ao usuário passar pela catraca, esse sistema, essa lista de compras é fechada e debitada ali através do app, através do cartão que está ali cadastrado no app, e através disso, ele tem toda uma experiência fluida, sem precisar passar por filas, sem ter o incômodo de ter alguém ali acompanhando, né, pelo uso do estabelecimento. Então, tudo é feito de forma rápida, fluida, tranquila, trazendo a melhor experiência para o usuário dele não precisar passar, né, ali as compras dele, ou que seja num caixa físico, ou que seja caixa física, que eu falo, né, no caso, com atendimento, né, com uma pessoa ali do caixa, ou então, a gente está vendo hoje aqui no Brasil, né, que já está tendo caixas automáticos, né, automatizados, que você mesmo passa as suas compras, mas isso é um trabalho também. Já na Amazon Go, eu não preciso ter esse processo de ir lá e passar as minhas compras em um caixa, tudo é colocado automaticamente. Então, trazendo esse exemplo aqui, é sobre a experiência de um serviço, né, que é ali o serviço de compra ali na loja,
que engloba também a parte digital, a parte de tecnologia, a gente tem ali as questões das câmeras, de adicionar isso numa lista e debitar, mas só a forma tranquila e fluida, né, do usuário entrar, pegar e sair, isso já mostra a diferença de um trabalho onde a experiência do usuário é levada em primeiro lugar, né? É o ponto principal do desenvolvimento, né, de um produto ou de um atendimento ali. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os seguintes temas, né? O que a gente vai abordar aqui. O que é a UX? Eu já venho falando um pouquinho da UX desde o início, mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é a UX, o que é a UI, quais são as suas diferenças, os principais pilares, né? A gente tem ali princípios, pontos importantes, tanto de UX quanto de UI, que é necessário levar em consideração ao desenvolver um produto. Qual é o processo da UX, né? Qual é o caminho que a UX segue até entregar um produto para ele ser construído, criado, desenvolvido, tá? Então, existe um processo ali a seguir. Os erros mais comuns que a gente encontra aí numa boa parte dos sistemas, hoje em dia. Quais são as principais ferramentas? É claro que o mercado te dá muitas e muitas ferramentas, mas tem as principais, né, que é usada hoje no mercado para o desenvolvimento de um produto, tá? E também eu vou mostrar aqui exemplos de sucesso, que são empresas que colocaram a UX, né, a experiência do usuário em primeiro lugar e acabaram revolucionando o mercado ali em cada área, tá? Então, é sobre isso. Eu vou começar a falar aqui sobre o que é o X. A UX, nem sempre, né, quando você tem um produto, o que foi desenhado é o que atende ao usuário. A UX, né, a experiência, é como o usuário interage com o produto. É a jornada que ele segue para chegar ao final, né, ao que ele procura. É entender o que o usuário pensa para poder entregar as necessidades e os desejos que ele precisa de forma ali satisfatória, tá? Então, não é sobre... eu coloquei até uma imagem aqui, que é uma imagem muito conhecida no mundo da UX, não é sobre o caminho, ou melhor, o design, né? A gente vê aqui na imagem que a gente tem uma rua que ela tem ali, que está desenhada certinha, que foi asfaltada, que foi organizada ali, só que o usuário, ele prefere pelo caminho de terra, mas o porquê que ele prefere por caminho de terra? Porque nem sempre o que foi desenhado tem um caminho mais longo a seguir, e o usuário, ele quer algo que seja mais rápido, e não só mais rápido, que traga outra experiência para ele, que é o caso da terra, da grama, da árvore, né, da natureza ali naquele caminho que ele segue, tá? Já a UI, né, a UI, ela se refere à interface, aquilo em que o produto interage, né? No caso, eu coloquei aqui duas imagens aqui de micro-ondas. Aí vocês falam, mas o que o micro-ondas tem a ver com a UX? Não só o micro-ondas, tudo tem a ver com a experiência, né? Antigamente, a UI, ela cuida da interface. Os dois produtos aqui, os dois micro-ondas, foram desenvolvidos por um designer, né? Um designer de produto, né? Um designer de produto. Mas é um designer. A UI é um designer, é um design de interface de produto digital, mas também é um produto. O design, ele cuida do que é belo. Os dois micro-ondas aqui são funcionais, são, de uma certa forma, bonito, cada um em sua época. Mas, quando você trabalha com a experiência do usuário, vamos entender a sensação do usuário quando ele trabalha com a experiência. Então, no primeiro micro-ondas ali, a gente tem a visão, né,
dos controles do micro-ondas. Então, ali, ele tinha ali um tempo que você determinava, um cronômetro, tudo certinho. Porém, para uma pessoa, exemplo, uma pessoa que não sabe cozinhar, eu preciso fazer, exemplo, sei lá, preciso fazer um arroz no micro-ondas. Quanto tempo isso vai levar? Qual que é a potência que eu tenho que usar? Pô, eu não sei, eu vou ter que colocar e toda hora olhar se eu não estou queimando o meu arroz no micro-ondas. Entende qual é a sensação? Qual que é a dor do usuário? É de, eu tenho um produto bonito, um produto funcional, mas que não me atende por completo, tá? E não que a interface seja ruim, não que o design seja ruim, o designer é bom, né? Só que ele não atende completamente à dor do usuário, que é o não saber qual é o tempo que ele tem que determinar, qual a potência que ele tem que determinar para que aquele alimento dele seja, para que aquele alimento fique pronto. Quando você interfere em um produto com a UX, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ampliar um pouquinho os micro-ondas que são vendidos hoje. Hoje eu tenho uma iconografia, eu tenho uma programação para cada tipo de alimento. Então, eu preciso descongelar uma carne, eu tenho aqui o modo de descongelar. Eu preciso fazer um arroz, eu só preciso apertar um botão. Eu preciso, sei lá, fazer esquentar uma carne, um frango. Eu tenho um botão específico para fazer aquele frango. E aí a gente entende aqui que a UI, que ambos são muito bonitas, mas quando você coloca a experiência do usuário em primeiro lugar, eu atendo a dor dele, que é o não saber qual é a temperatura, qual que é o tempo, para cada tipo de produto. Quando eu coloco o usuário como centro de tudo, né, eu entrego a melhor solução ali para ele. Então, a UI, ou interface do usuário, né, é como esse usuário interage com o produto, mas a sensação, né, de usar esse produto, isso é com a UX. E aqui eu trouxe especificadamente aquilo que eu mostrei lá no início, o exemplo do ketchup. Ambos os dois, as duas embalagens, foi desenvolvida por um designer de produto, né, por um designer de produto. Porém, qual que é a sensação de usar cada uma das embalagens? A primeira embalagem, ela é propensa a mais desastres, entre aspas, acidentes. Por quê? Porque ao virar, eu posso... o ketchup pode ter pouco no fundo do tubo, eu posso forçar para que ele saia, e com isso eu acabe sujando tudo. Já quando você tem um design mais intuitivo, que é a saída do ketchup pela parte de baixo, eu não preciso forçar a saída, porque ao usar o ketchup, automaticamente ele vai descendo. Então, eu só imponho a força específica para aquela quantidade de ketchup que eu quero usar, né, que eu quero comer, e eu não tenho ali nenhum desastre. É sobre a sensação de usar. Essas são as diferenças. O X é sobre a sensação, a experiência, né, de usar um produto. E o Y é a forma como esse produto foi desenvolvido, tá? Então, eu vejo muito os devs aqui da empresa que eu trabalho falando muito de UI, mas, de uma forma geral, o mundo da tecnologia, isso falando agora de produto digital, eles precisam entender que não existe uma competição entre o X e o UI. O UI, ele está dentro da UX, ele é uma parte importante da UX, né? Então, os dois precisam trabalhar em conjunto, em sinergia, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares da UX, né? O que a gente tem que levar em consideração ao desenvolver um produto? Então, a gente precisa prestar atenção na usabilidade. No caso, o produto, ele resolve um problema? O primeiro foco de desenvolvimento de um produto é resolver o problema do usuário. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, que o primeiro
O primeiro pilar, né, o primeiro item que a gente precisa prestar atenção é a utilidade do produto. Esse produto, ele é fácil de usar, né? Então, a gente precisa entender também a usabilidade desse produto. Esse produto é atraente ao ponto de fazer uma conexão com o usuário e ele usar, ele vai realmente desejar usar esse produto? Então, a gente entra ali na desejabilidade. Acessibilidade, né? Esse aqui é um dos pontos muito importantes da UX que a gente tem hoje, e que a grande maioria dos produtos hoje, falando de produtos digitais, não levam muito em consideração a acessibilidade, né? O produto, ele tem que ser bom para todos, né? Independente da pessoa ser um PCD ou não, né? Então, ele precisa ser acessível. Além disso, é fácil encontrar as informações nesse produto? Então, o quinto pilar ali da UX é a encontrabilidade. Encontrar as informações e as funções de forma fácil, né, nesse produto. Esse produto, ele passa confiança? Ele é consistente? O produto, ele precisa passar credibilidade, tá? Então, também é um dos pontos importantes ali. E o último produto, aliás, o último pilar ali da UX esse produto, ele entrega valor, né? Ele é um produto valioso, tanto para o usuário, ou seja, o usuário é atendido, e para o lado do negócio, ou seja, da empresa, a empresa está tendo o esperado com esse produto? Ela está tendo um retorno esperado? Então, a gente precisa também equilibrar aqui os pratos, né? A gente precisa encontrar um meio termo entre o que o usuário precisa e o que a empresa quer entregar, tá? Ô, Lu, Sim, posso tirar uma dúvida? sim. São duas, na verdade. Você falou de usabilidade e encontrabilidade, o item 2 e o item 5. Eu vou ser sincero, eu não sei se eu entendi muito bem. Sei que são diferentes, obviamente, porque são dois itens ali, mas as informações e funções são fáceis de encontrar. Isso também não tem relação com usabilidade? Tipo, com quanto é fácil usar aquele produto? Tipo, as informações naquele produto ou não? São duas coisas. São, na verdade, duas coisas distintas, mas que se complementam, tá? Tá, A usabilidade, ela contém diretamente ao uso do produto, no sentido de encontrar a função que você quer. As informações, né, e funções, como a gente coloca ali, como que ele passa essa informação. Então, por exemplo, eu tenho um botão, o botão é fácil de saber que é um botão. Mas para que serve esse botão? Então, eu preciso ter tanto o uso, que é eu apertar o botão, e o botão, ele ter a funcionalidade dele, porque ele é um botão funcionar. certo. Porém, eu preciso entender para que serve esse botão. Então, a informação que é passada para o usuário também precisa estar ali clara, para que ele possa entender que realmente qual que é a ação daquele botão, para que serve aquele botão. Não é só entender que é um botão. Beleza. Consegui esclarecer? Ah, conseguiu. E tem só mais uma outra dúvida. No slide anterior, você tinha colocado os círculos, né, Deixa eu botar. o X contém o Y, isso. Aí é só nível de curiosidade mesmo. O Y, ele é, obviamente, o X, desculpa, é a parte maior, né, a parte da experiência em si do usuário. O Y, ele é a interface, a parte como se está bonito, se está agradável aos olhos, vamos dizer assim. Mas dentro de UX você também tem algum outro agrupamento aí que não seja UI, alguma outra coisa? Óbvio, deve ter, né? Mas tipo, também é algo considerável? Como...
Dentro a UX em si, que a gente chama de UX Design, ela contém várias informações, né? Várias áreas, vamos colocar assim. A gente tem a área de pesquisa, a gente tem a área de construção, a gente tem a área de comunicação, né, que é chamada ali, a gente tem o X Research, que é o de pesquisa, a gente tem o X Writing, que é a escrita, né, a comunicação de textos e tudo mais, e várias outras áreas ali dentro também. Tá, boa. Continuando aqui, passando, né, deixa eu passar aqui rapidinho, e aí a gente entra aqui com, mas assim, essa parte de UI estar dentro da UX, vocês irão entender um pouquinho melhor quando a gente chegar na etapa de processos, tá? Beleza. Quando, já na UI, né, além dos princípios do design para a construção de um produto, ele também precisa levar em consideração alguns pilares, né? O primeiro, assim, os pilares de UI com o de UX, alguns, eles praticamente são quase que a mesma coisa, tá? Mas que, como eu falei, é uma sinergia entre os dois produtos, aliás, entre as duas etapas, né? Sempre você vai ver de um lado e também isso vai ser levado em consideração no outro. Então, falando sobre clareza, né? As informações, elas devem estar de fácil entendimento. E aí, voltando isso para o UI, como que as informações têm que estar de fácil entendimento? A gente entra ali com questão, por exemplo, de tipografia. É como aquele texto vai se apresentar. Aquela fonte é a melhor fonte para aquele produto? Ela vai atender a todos, por exemplo, a usuários que têm baixa visão, a usuários que são daltônicos, por exemplo, né, que aí entra a critério de cor, aquelas informações que está sendo reportada, ela vai ser de entendimento para todos, ela é clara, é independente da classe social do usuário, o que está escrito ali, né, da forma que o texto, né, vai estar colocado ali, ele vai ser de entendimento? Então, isso é critério visual, tá? Então, a gente precisa levar em consideração a isso. A questão de consistência, né? Que é manter o design uniforme. O que é isso? Manter padrões, né? Criar padrões. E padrões que eu digo padrões de fonte, padrões de cores, padrões de iconografia, né? Deixar sempre uniforme, né? O produto e atrativo para que ele possa ser usado. Familiaridade, né? Trazer os elementos para aquilo que o usuário está acostumado a usar. Por exemplo, quando você usa um produto, esse produto vamos colocar um e-mail, por exemplo. O e-mail também é um produto de uma empresa específica. Quando você quer excluir um e-mail, né? Você seleciona um e-mail e exclui. O ícone de exclusão geralmente é um lixo, né? Por quê? Porque o usuário comum entende que ali eu estou jogando aquilo fora. E se eu jogo fora, né, estou jogando no lixo. Então, trazer esses elementos visuais com que ele está acostumado, que é o caso, o exemplo de uma lixeira, de um lápis, lápis, no caso, para edição, né? Isso traz o mundo real para o mundo digital, fazendo com que aquela informação seja melhor compreendida. Ô Lu, posso colocar uma observação aqui? Me desculpa, se eu estiver te atrapalhando muito, te parando muito, você me fala, tá? Porque eu vou vendo as coisas, eu vou me empolgando aqui. Você falou dessa parte do ícone do lixo, eu lembrei de uma coisa que é muito interessante. A gente usa até hoje para salvar arquivo, para guardar arquivo, o disquete, o símbolozinho do disquete, né? Sim. E o mais interessante é que
essa última geração, essa geração que está vindo, eles nunca tiveram contato com o disquete, eles nem sabem o que é um disquete, e eles olham para a porcaria do disquete e falam, ok, isso aqui serve para salvar. Tipo, culturalmente, não, isso cai também em familiaridade? Tipo, tem relação com isso? Porque eles nunca tiveram acesso a um disquete, é doido isso, né? Sim, eles não têm acesso, mas pelo fato deles sempre usarem produtos digitais e em todo lugar, a questão do salvar está relacionada a um disquete, então ele está familiarizado com esse ícone, porque ele já usou em diversos outros produtos. No caso, o disquete hoje, ele é um símbolo universal para salvar. Mesmo que, por exemplo, outro símbolo que é universal, né, o símbolo de Wi-Fi, né, o wireless, que no início a gente sempre chamava ali de wireless, mas se você falar para os novos, né, para os adolescentes de hoje em dia, você falar sobre o wireless, eles não sabem o que é, mas se você mostra o símbolo, eles sabem que é o Wi-Fi, que é a internet sem fio. Então, isso são símbolos universais que, apesar de não trazer ali um produto físico, como é o caso, por exemplo, do lixo que eu dei, eles já estão acostumados a usar aquele símbolo em outros produtos que eles costumam consumir. E aí traz, de uma certa forma, traz também o que é real para eles, né, que é encontrar aquele símbolo em outros produtos, também dentro do produto que está sendo entregue no momento. Consegui ser clara? Olha, conseguiu. Obrigado. Nada. Feedbacks, né? Os feedbacks são extremamente importantes, né, num produto. O que é o feedback do produto? Por exemplo, você clicar num botão para fazer um download, e para fazer o download de um documento, exemplo, e esse documento é um documento relativamente pesado, que vai levar um tempo ali para fazer esse download. Só que, se você clica num botão e o botão não me dá uma mensagem de aguarde, estamos processando, né? Ou isso pode levar alguns minutos. Sem dar esse feedback para o usuário, ele não vai entender o que está acontecendo naquele momento. E isso acaba, por exemplo, sobrecarregando o sistema, que cliquei uma vez para fazer um download, pô, não está funcionando, cliquei 2, cliquei 3, cliquei 10 vezes, eu fiz 10 requisições de download, sem saber que a primeira já estava funcionando. Então, o feedback, ele é muito importante para o usuário, ele precisa entender que toda ação que ele estiver fazendo ali em um produto, que ela realmente está sendo executada. Então, ele precisa dar esse retorno, esse feedback para o usuário. Questão de hierarquia visual também. E não só visual, tá? Falando um pouquinho dos PCDs aqui, porque eu tenho trabalhado com os PCDs no produto que eu estou trabalhando atualmente. A questão não só de hierarquia visual, mas de hierarquia, né? Dentro dos elementos de um produto. Por exemplo, um deficiente visual, ele tem, colocando um deficiente visual 100%, né? Ele usa um produto digital também, mas como que ele usa esse produto digital? Se é o caso de um site, de um sistema, vamos pegar aqui sei lá, exemplo, a Enel, né? Uma empresa aqui de energia de São Paulo. Se você entra, o PC dele usa o site ali, o sistema da Enel, para baixar uma conta de luz, por exemplo. Só que como que ele entra no site para conseguir baixar essa conta de luz? Por causa de hierarquia, né? Em continuidade. E ele vai usar, para acessar isso, um sistema leitor de tela. Então, o sistema, ele vai ler aquele produto, ou aquele site, aquele sistema. E ele vai seguir, porque o deficiente visual, ele usa os tabs do teclado, né? Tabulação, tecla de tabulação. Então, ele precisa,
ter uma sequência, uma hierarquia. Se eu der um tab, eu estou em um elemento. Eu dando outro tab, eu vou selecionar outro elemento. Ou, se eu der um enter, eu vou entrar nesse elemento. Então, essa hierarquia de um após o outro, né? E fazer também com que essa leitura de elementos, de componentes, dentro de um sistema também, de entender o que um elemento, uma área, um serviço, ele é um serviço diferente do outro, e o que está dentro desse serviço. Então, essas informações visuais precisam estar bem sintetizadas em um produto, tá? Esse produto, ele é eficiente, né? Ele precisa permitir, né, que o usuário faça suas tarefas com simplicidade e rapidez. E aí, isso aqui entra muito, por exemplo, no exemplo que eu dei ali da Amazon Go. Ele é muito simples, o usuário só entra, passa um QR Code para liberar a catraca, ele entra, pega e sai e faz as compras dele. Rápido, fácil e simples. O sistema precisa ser eficiente nesse sentido, tá? Estética. E aí é o que a maioria das pessoas, pessoas comuns, tá, entende o UI, né? Que é a beleza do produto. O produto, ele precisa ser visualmente atraente, tá? Sempre. Eu vou dar um exemplo de um produto aqui que eu trabalhei, mas que eu não posso citar o nome do produto, tá? Mas eu vou dar um exemplo, assim, a gente trabalhou em cima de um produto, que era um produto similar ao iFood, tá? E esse produto, ele tinha poucas pessoas faziam download desse produto. E aí, a empresa em que eu trabalho, ela foi contratada para fazer um trabalho de divulgação desse produto, para que as pessoas pudessem conhecer melhor o produto e que pudesse fazer mais download para o uso desse produto para aplicativo de pedido de comida. Só que o meu trabalho era divulgação, então a gente estava divulgando, né, isso voltado à interface, ao UI, ao design, né, e isso também entrou muito no trabalho de UX com relação ao writing, né, que é a comunicação entre pessoas para que possa ali criar textos que tragam credibilidade a um produto e fazer com que essas pessoas pudessem baixar esse produto. E a gente estava tendo, o nosso trabalho deu muito certo no sentido das pessoas baixarem, assim, esse produto. Então, só que as pessoas baixavam o produto e, ao usar, eles desistiam de usar, e o feedback que a gente teve dos usuários foi que o produto não atendia aquilo que eles estavam procurando, que a gente vendia muito bem o produto com o trabalho de propaganda, de divulgação, de comunicação, então a gente estava tendo muitos downloads, em um dia teve cerca de 300 mil downloads desse produto, só que no dia seguinte a gente já perdia muito, assim, a gente já perdia um nível de 100 mil pessoas iam lá e desinstalavam o produto, porque o que foi vendido para eles, o que atraía eles, não era o que o produto estava entregando. Então, e aí a empresa acabou meio que, na verdade, a empresa foi vendida para outra empresa, né, uma outra grande empresa, e aí eles acabaram descontinuando o produto pelo fato de já ter, deles terem um outro aplicativo de comida também. Mas o que eu quero trazer aqui é a questão da estética, né? A entrega em que, por exemplo, o iFood, que é o que todo mundo conhece, entrega de beleza, de rapidez, de fluidez, de design, de comunicação. E o que esse outro produto, ele deixava muito a desejar. O trabalho de comunicação para convencimento
do uso do produto foi muito bem feito, só que ao usar, né, aquilo não foi atrativo para usuários, fazendo com que ele fosse descontinuado. Então, o que eu quero trazer isso para vocês é que precisa ter a questão da experiência, mas também ele precisa ser visualmente atraente, né, para que realmente ganhe ali, vamos colocar assim, a emoção do usuário, a sensação do usuário em usar aquele produto. Ô, Lu, o Sim. Gu mandou uma pergunta aqui, a gente faz alguns minutinhos, deixa eu só ver se tem a ver com essa parte que você está falando, ó. Uma pergunta, existem técnicas para medir o quanto um design está acessível antes de ir para os usuários finais, para os usuários reais? Tem como a gente mensurar se isso de fato está acessível? Sim, existem testes, é uma das etapas ali da UX, né? A gente tem teste de validação de proposta, né? Que é chamado de teste de usabilidade. Então, esses testes, além disso, né, além de ter o teste de usabilidade e acessibilidade daquele produto, a gente também tem um outro teste que é chamado de teste AB. E esse teste, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse teste, né, que esse teste, ele define também qual que é a melhor proposta ali para o usuário ao usar esse produto, tá? O desenvolvimento da UX, ela tem algumas etapas, e uma das últimas etapas ali é a fase de teste com o usuário, tá? Respondido? Aí o Gu que precisa dizer, e aí, Gu, tá respondido? Ele mandou um joinha, acho que sim. Desde que eu não estou vendo aqui, tá? É por isso que eu estou falando. Voltando aqui para um dos pilares do UI, hoje em dia é muito importante que um produto seja responsivo. Então, quando você cria um produto, vamos colocar aqui a questão de um site ou de um app, que seja, ele precisa atender todos não é componentes, não sei se eu vou usar o melhor termo aqui, mas os consoles, né, consoles é mais voltado a videogames, enfim, mas ele precisa atender ali, melhor, dispositivos, lembrei a palavra. Ele precisa atender a variação de dispositivos que nós temos. Se você está falando, por exemplo, de um site, de um sistema web, né, ele precisa ser usado, né, a responsividade dele precisa ser adaptada a um desktop, né, a um iMac, exemplo, um desktop comum hoje, Full HD, ele tem ali uma resolução de 1920. Se você pega um iMac, a resolução é de 2560, se eu não me engano. Se você pega um notebook, o notebook tem ali a variação, tem notebooks que tem a tela, a resolução que é Full HD, que é 1920, tem notebooks que ele é um pouco menor, que é 1400 e alguma coisa, eu não me recordo exatamente as resoluções todas, tá? Você tem notebook que ele tem 1360. Se você pega celulares, né? Celulares, no caso de um app, você tem iPhone, você tem os Androids, né? E aí, na variação desses iPhones, se você pega um iPhone sei lá, 10, exemplo, um iPhone 10 para um iPhone 14, um iPhone 15, a resolução é totalmente diferente, o tamanho da tela é diferente. Se você pega um Android que é um Samsung, ou você pega um Android que é, sei lá, um Motorola, um Xiaomi, ele tem uma resolução diferente. Além disso, você tem as tablets, né? Então, as tablets, hoje, as tablets variam, são de 1280, tem tablets de 1024, são vários tamanhos de tela. E o produto que você vai desenvolver, que seja um site, né, um sistema web, ou que seja um app, né, ele precisa ser adaptável, né? Ele precisa ser flexível para que a responsividade dele se adapte a qualquer tipo ou qualquer tamanho de tela,
Isso é um dos itens principais aqui. Questão de acessibilidade, mais uma vez. Eu falei sobre deficientes visuais 100%, mas a gente não pode esquecer também dos deficientes visuais que são de baixa visão. Eles enxergam pouco, mas enxergam. Então, a gente precisa também desenvolver um sistema que ele tenha lá um controle de acessibilidade, como, por exemplo, precisa ter lá, ele precisa poder mudar o tamanho, né, dos textos que ele mostra ali para você, ele precisa ter a ferramenta que você mude a cor, né, isso no caso para os daltônicos, então a gente precisa ter ali o alto contraste, né, para que ele consiga enxergar aquelas informações. Então, o sistema hoje, ele precisa ter esse olhar mais voltado à acessibilidade também, porque hoje em dia a gente, quando pensa em acessibilidade, a gente pensa geralmente em algo físico, né? Então, se você vai, por exemplo, numa loja, você espera que a loja tenha uma rampa, que a loja tenha um elevador, enfim. Mas quando você fala sobre produto digital, você tem que pensar também que a rampa, né, de um deficiente para um produto digital pode ser, por exemplo, uma cor diferente, um contraste diferente. Então, isso também precisa ser pensado. E a questão da intuitividade, né, que é o design ser fácil e sem esforço, ou seja, ele ser familiar. Eu entender não o usuário, entender o produto pelo fato dele ser intuitivo, né, de eu conseguir entender para que serve cada elemento que foi disposto ali dentro da interface. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Tudo sim. Acho que o Rubem levantou a mão. Ou é pergunta ou era só para mandar um joinha, Rubem? Era só um joinha, mas está muito bom. Beleza. Beleza. Então, vamos lá, gente, continuando. Eu vou falar um pouquinho sobre os processos de UX, tá? Então, dentro da UX, a gente tem 5 etapas, tá? A etapa de descoberta, definição, ideação, o protótipo, né, e o teste. Que aqui entra o teste, né, que é a validação do produto. Então, só que não, os 3 primeiros, que é a descoberta, a definição e ideação, elas podem também se misturar, tá? Então, às vezes, eu posso fazer uma descoberta e, com base nessa descoberta, trazer uma ideação, depois dessa ideação, ter uma definição, e dessa definição voltar para uma ideação, tá? Então, não é algo que você coloque, primeiro isso, primeiro aquilo, depois aquilo. Não, a gente pode fazer uma etapa após a outra, depois a gente pode retornar e voltar até que aquele produto esteja mais, como eu posso dizer, esteja mais claro para que ele possa entrar ali na fase de protótipos, tá? Então, o que a gente faz em cada uma dessas etapas? Na etapa de descoberta, eu coloquei aqui algumas fotinhos, tá? Eu só deixei um pouquinho ali em blur, né, em meio embaçado ali o rosto das pessoas, porque eu não posso usar imagem de outras pessoas sem autorização. Mas aqui, por exemplo, o que a gente faz na fase de descoberta? A gente precisa descobrir, responder melhor as principais perguntas: o que, como e quando, né? Que é o que você precisa, como você precisa e quando você precisa. Então, a gente precisa entender qual que é a dor daquele usuário, né? E essa dor a gente descobre como? Conversando, entrevista. Ali a gente entra com a entrevista com os usuários. É claro que existem várias outras ferramentas, tá? Eu citei aqui só algumas.
Então, a gente tem a entrevista com o usuário, que é para entender qual que é a dor do usuário, né? Entender o que ele precisa, como ele pensa, quando que ele vai precisar daquilo. A gente também tem entrevista com stakeholders, né, que é o caso, as pessoas que definem, né, a empresa, a gente precisa entrevistar, porque o que fez a empresa querer esse produto? O porquê ela precisa desse produto? O que ela espera desse produto? Né? E além disso, a gente precisa fazer muita pesquisa, né? Muito benchmark, que é que é conhecido como mapeamento de mercado. Então, a gente vai entender o que o mercado oferece com relação a essa dor que o usuário tem. Então, a gente começa a pesquisar produtos similares e o que a gente pode entregar de novo, porque se o produto já existe, o que faz o usuário não ir buscar aquele produto e querer um produto novo? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento, ele é tido através da descoberta. E além também, né, de algumas dinâmicas em grupos que a gente faz, por exemplo, quando você vai criar um produto novo, você tem ali uma das ferramentas, é uma Lean Inception, né, que é o caminho do desenvolvimento de um produto, e isso é relacionado com muitas dinâmicas também. Mas a fase de descoberta, ela tem diversas ferramentas, e essas ferramentas, elas visam a se aprofundar naquilo que o usuário precisa, como o usuário pensa em receber e como a empresa quer entregar. Tá? Então, a gente precisa entender o todo para começar esse produto. Aí, depois disso, a gente entra ali na fase da definição, ou seja, se eu já entendi qual que é a dor, já entendi o que a empresa espera, já vi o que o mercado oferece, então a gente começa a ter algumas definições. Primeiro, a definição de jornada, né, do produto, o que o produto vai fazer, qual é o caminho que esse produto vai seguir. Para quem que é esse produto? Quem são as pessoas que vão usar esse produto? Quais as tecnologias que vão ser usadas, né, para o desenvolvimento desse produto? E aí começar a definir um primeiro MVP, né, que é o mínimo produto viável. Também definir, que é o que a empresa espera, né? A empresa ela vai te entregar ali um modelo de negócio, definição desse modelo de negócio. Qual que é a proposta de valor que a gente vai entregar? A gente precisa definir qual é a proposta de valor que nós vamos entregar tanto para o usuário quanto para a empresa. E como que a gente vai medir isso, né? Então, também tem as definições ali de métricas desse produto. Aí a gente entra para a parte inicial da criação, né? Que é a questão da ideação. Então, nesse momento, que a gente chama ali, tem algumas dinâmicas, tá? Tem brainstorming, tem o workshop de cocriação, tem algumas ferramentas como matriz de posicionamento, e entre outras também. E aí a gente parte daqui com essa parte de ideação, né? Já que a gente já passou pelas definições do que vai ser esse produto, a gente já começa a rascunhar esse produto, desenvolvendo ali um rabisco frame, como eu mostrei, coloquei aqui uma fotinho do que seria um rabisco frame. Para os devs, isso aqui é um iframe, né? Mas para a gente começa ali com um rabisco frame mesmo, que pode ser aqui, eu coloquei mais bonitinho ali como feito digitalmente, mas isso também pode ser feito na folha de papel mesmo, tá? Rascunhando, e aí nessa parte da ideação, todo mundo pode dar a sua ideia de produto, e esse produto ser votado e ver o que melhor atende, qual que é a melhor ideia que atende, ou mesclar ideias de pessoas distintas para que tenha a melhor solução, tá? E aí, depois que a gente passa por toda essa etapa, entra a questão dos protótipos. Apesar do UI entrar aqui na hora do desenvolvimento, o UI, ele acompanha desde o início, desde a descoberta, porque é com base no que ele escuta
também dos usuários, no que ele entende das empresas, no que ele vê de mercado, que ele começa a trazer melhores imagens, melhores cores, melhores tipografias. Então, o UI, né, o profissional de interface, ele acompanha todo o processo, mas para realmente colocar a mão na massa, para desenhar, ele entra aqui, nos protótipos. E aí, os protótipos, ele parte, né, a gente tem aí, na verdade, 4 variações aí de protótipo, que é o quê? A gente começa com um wireframe, né, que é pegar aquele rabisco frame e fazer uma estrutura mesmo de produto. E aí, esses protótipos, eles podem ser de baixa fidelidade, que é a questão de organização de elementos e componentes em tela. A gente tem um de média fidelidade, que é onde a gente já começa a inserir os textos e as informações que vão ser colocadas para o usuário, né? A gente tem ali o protótipo de alta fidelidade, que é aquele que ele é literalmente um simulador daquele produto que você vai ter antes mesmo de desenvolver. E aí a gente tem a interação, que não é só o desenho, né? É você, por exemplo, clicar num botão de download e ele simular, ter ali a interação, a animação dele simular fazendo aquele download, ou você fazer uma solicitação e você ter a animação ali de looping que está sendo executado aquele pedido que você fez ao clicar naquela ação. Então, a interação também é muito importante, porque aí é onde a gente tem a questão dos retornos, né, dos feedbacks para o usuário. E isso a gente passa por todo esse processo de protótipo, de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade, além das interações, né, do protótipo de interação. O que eu escuto muito quando eu estou fazendo teste com usuários sobre protótipos de interação, eles falam assim para mim, isso a gente já pode usar? Se eu colocar aqui, eu já vou conseguir usar? Isso a gente escuta muito, porque quando você faz um protótipo de alta fidelidade, o usuário, quando você está fazendo ali o momento dos testes, eles enxergam isso, né? Eles veem aliás, eles não enxergam aquilo como um protótipo, eles já estão enxergando aquilo como um produto. E aí a gente entra aqui com relação aos testes, né? Que a gente já passou pela etapa de descoberta, a gente passou pelas definições, a gente já teve a ideia, já desenvolvemos o produto. Só que para saber se esse produto realmente vai funcionar, a gente entra com os testes. E esses testes, os testes são testes que podem ser testes qualitativos, né? Com poucas pessoas, mas que seja de qualidade, você tem ali uma entrevista com o usuário inicialmente, para entender o que ele precisa, e logo após trazer o protótipo, e no final saber se realmente atendeu. Você tem os quantitativos, né? E os quantitativos são voltados também para entender se o produto ele realmente está sendo reconhecido, que ele está sendo usado, né? Então, a gente consegue fazer isso com um volume maior de pessoas, sem estar ali propriamente seguindo o passo a passo da pessoa, mas colocando ferramentas para que possam acompanhar e trazer essas métricas que se o teste está sendo concluído. A gente tem os testes AB, né, que é os testes de validação de proposta. Então, quando a gente tem um teste, a gente faz um teste de um produto, né? E isso, quando a gente desenvolve ali na ideação, a gente tem 2 caminhos a seguir, né? Qual que é a melhor solução? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um e-commerce, né, que eu participei do desenvolvimento deles. A gente fez um e-commerce que era para compra de um produto, e a gente era o mesmo layout, a mesma interface para ambos.
Só que o botão de comprar em uma versão do produto, ele estava na cor rosa. E na outra versão do produto, ele estava na cor verde. Com as ferramentas de medição que a gente teve, fazendo ali o teste AB, né, das duas propostas, a gente deixou um período com um botão rosa e um período com um botão verde. Nós percebemos que pelo simples fato da cor verde estar naquele botão, ela tinha mais cliques do que o da cor rosa. Então, a gente validou que se a gente trocasse a cor do botão, a gente teria mais conversão de compra do que com o botão rosa, e aí optamos por manter o botão na cor verde. Tá? Isso é um exemplo, assim, real que eu estou passando para vocês. E os testes, tá? Eles podem ser feitos de diversas formas. Eu coloquei aqui 3 fotinhos de 3 produtos diferentes que eu trabalhei ali. O primeiro produto, eu deixei assim meio embaçado, porque é da empresa e eu não tenho autorização de expor esses produtos, né? Enfim, e os dados também ali, que são dados reais. O primeiro produto é um produto já existente, a primeira fotinha é um produto já existente, de uma empresa, e aí a gente estava trazendo melhorias para esse produto, então a gente simulou ali o produto, né, em um protótipo, a melhoria, né, em alguns painéis desse sistema, e a gente foi testar isso com o usuário ali. O segundo ali foi um teste de um outro sistema, né, que é uma agência virtual, mas eu não vou aqui citar de qual empresa que é, tá? Mas é uma agência virtual, e a gente estava testando e validando a etapa do serviço, né, de segunda via de fatura. Já o terceiro, que o protótipo pode ser totalmente diferente, tá? O terceiro, vocês veem que ele tem uma interfacezinha de telefone, né? O terceiro projeto era um projeto de URA, né? Para quem não sabe, a URA é quando você liga para o 0800 de alguma empresa e quem te atende primeiro é um robozinho. E esse robozinho, né, é chamado de URA. Então, eu trabalhei no projeto onde a gente seguia ali o caminho em que o usuário, via telefone, seguia para poder ser atendido por um determinado serviço. Então, a gente acompanhou isso por aqui, tá? Por esse protótipozinho ali de telefone, tá bom? Passando, né? Como que esse produto, né? Ele é entregue para os devs, né? Eu vi que aqui tem alguns devs. Então, como que a gente trabalha? As etapas são, primeiro, a descoberta, que passa ali pela parte de empatia, né? Depois a gente passa para a parte de definição, e essa definição, ela volta ali para a ideação. Depois que a gente tem ali a parte do entendimento, a gente vai para o explorar, que é a ideia e os protótipos. E depois disso, a gente vai para o teste, que é para saber se tudo isso realmente está funcionando. E aí, esses testes, eles têm também o intuito de entender se a proposta que a gente está colocando ali é funcional, e muitas vezes os usuários trazem novos olhares para aquilo que foi desenvolvido. Então, a gente acaba também aplicando melhorias após o teste, com base nos insights que foram passados pelos usuários, para que possa isso ser entregue, né, para os desenvolvedores, e aí sim esse produto ser materializado. Só que a esteira de um produto não é só desenvolver aquele serviço ou aquele produto. Depois de desenvolver, ele volta, né, para a questão de melhoria, a gente volta a fazer entrevista, a gente volta a enxergar o olhar do usuário, e a gente passa ali para a parte de definição, ideação, novamente para a melhoria daquele serviço, o protótipo com um teste dessa funcionalidade, e aí volta de novo para que os desenvolvedores apliquem, né, desenvolvam a melhoria daquele produto já existente, tá? Essa é a esteira de produção
da UX. Alguma pergunta, gente, até aqui? Tranquilo para mim, viu? Tranquilo? Então tá. Então, vamos ver aqui uns erros comuns, né? Que a gente vê muito nos produtos que são desenvolvidos hoje. Primeiro, né? Ignorar o usuário. Porque a gente... não adianta você ter um produto que não vai ser usado, né? Então, o grande foco é sempre ouvir. Primeiro, você precisa ouvir o usuário e não ignorá-lo. Falta de teste de usabilidade. Não adianta você fazer um produto e não testar para ver se ele funciona. Então, precisa fazer o teste. Design confuso, né? Então, por exemplo, eu peguei um sistema ali, que é aquele primeiro sisteminha que eu mostrei ali para vocês, a gente estava fazendo algumas melhorias. A gente tinha muito problema nesse sistema deles usarem ícones iguais para fazerem ações diferentes, né? Inconsistência visual. Então, a gente tinha, por exemplo, para abrir uma tela, um detalhe, eles usavam um link de pesquisa, né, um ícone de pesquisa, que é a lupa. Isso confundia muito o usuário, tá? Então, não adianta, às vezes, ser bonito, né? Porque se ele for confuso, ele não funciona. Não considerar acessibilidade, que é aquilo que eu falei. Um grande problema que eu vejo hoje nos sistemas, principalmente, é a questão dos daltônicos, né? Para quem não sabe, os daltônicos são aquelas pessoas que não enxergam uma determinada cor, né? Então, tem daltônico que não enxerga o vermelho, tem daltônico que não enxerga o azul, ou o verde, ou até mesmo o amarelo. Eles não enxergam essa cor. E aí essa cor, ela é substituída pelo cinza, né? Não sei se vocês sabem. Então, por exemplo, um daltônico que não enxerga o amarelo, para ele o amarelo vai ser visto como cinza. Se eu não trabalho com a questão do contraste, né, num produto, para que mesmo ele enxergando o cinza, ele consiga entender aquela informação, o produto não é acessível. Não, e ele precisa ser acessível para todos. O design bonito e pouco funcional. A gente encontra isso muito, muito, nos sistemas que a gente tem hoje. Porque as pessoas, muitas vezes, é colocado um designer, né, para fazer um designer, que eu falo, um designer gráfico, para fazer o trabalho de um UI, que apesar dos dois desenharem e seguirem ali as mesmas diretrizes de criação do design, o UI ele cria a interface para o usuário. O designer ele cria para deixar aquilo bonito, não para ser a interface de um usuário. Então a gente vê hoje muito no mercado esses dois caminhos. Muitas vezes as pessoas não enxergam a diferença e acaba seguindo caminhos diferentes e não seja desenvolvendo algo que não é funcional, que é bonito, mas não é funcional, porque ao ser criado não foi colocado o usuário como foco, tá? Feedbacks insuficientes, eu já venho falando isso para vocês há algum tempinho aqui, que a gente precisa sempre deixar claro ali para o usuário o que está acontecendo no sistema, sempre precisa ter esses feedbacks. Não revisar, né, e melhorar com a base do feedback, que é aquilo que eu falei, quando a gente faz o teste de usabilidade, a gente tem ali novas visões, né, com os usuários, eles passam qual que é a visão que eles têm sobre aquele produto, o que ele esperava daquele produto, qual a melhoria ele enxerga naquele produto. E se a gente não leva isso em consideração para melhorar o que foi desenvolvido, acaba não atendendo 100% o usuário, né, o produto acaba não atendendo o usuário
e aí tendo uma falha ali no desenvolvimento. E assim, evitando esses principais erros aqui, o usuário ele vai ter uma experiência positiva, né, no uso daquele produto, fazendo com que as pessoas tenham ali, continuem a usar e o produto entregar aquilo que elas esperam, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre ferramenta, tá? Para fazer tudo isso, passar por todas essas etapas, como que a gente faz, né? O que que a gente usa para passar por todas essas etapas? As principais ferramentas, tá? Do X, eu coloquei ali na linha de cima, tem outras, claro, tem outras ferramentas, tem uma que eu não citei aqui, por exemplo, que é o Notion, que ele é uma ferramenta para documentação, mas os principais é o Miro e os Forms, né? Ou que seja o Google Form, ou que seja Microsoft Forms. O Miro, para documentar, também para que a gente consiga trabalhar com diversas pessoas, trazendo ideias, insights, dinâmicas, documentando e colocando todas essas informações em um único lugar. A gente tem os forms, que é muito usado para pesquisa, né? Então, a gente usa tanto para pesquisa, para entender o que os usuários estão pensando sobre um produto. Na hora do teste, a gente tem pesquisa, tem perguntas específicas no teste de usabilidade, né? Depois que a pessoa passa por aquele protótipo, tem um roteiro de perguntas que a gente faz através dos formulários e a pessoa vai respondendo. E são, assim, primordiais essas ferramentas para o X. E para o UI, hoje, a ferramenta mais usada para o desenvolvimento, para o desenho, né, é o Figma. Mas tem o XD também, que é da Adobe, mas falando de Adobe, né, a Adobe não tem só o XD, ela tem diversas outras ferramentas que ajudam na composição, no desenho, que é a questão, por exemplo, do Photoshop, quando você vai fazer o tratamento de imagem para colocar naquele produto. Tem o Illustrator, né, que é a questão de ilustração vetorial, para, por exemplo, quando você vai desenvolver uma iconografia específica para um tipo de produto. Então, tem, assim, ferramentas específicas também para UI. Mas o que é mais usado ali é o Figma e o XD, que são ferramentas de protótipo. Mas também lembrando, não tem só o Figma e o XD, tem, por exemplo, o InVision, tem o Marvel, tem outras ferramentas também que você consegue desenvolver protótipos, tá? O Hotjar, ela também é uma ferramenta muito importante, que ela não é uma ferramenta especificadamente de desenho, e sim ela é uma ferramenta de teste, de métricas. Ela é uma ferramenta que você usa para, por exemplo, fazer um mapa de calor de um produto, entender se o que foi desenhado, né, o que foi o que está se apresentando ali na interface para o usuário, o que ele lê, aonde que ele clica, qual é a faixa do sistema, o local do sistema que ele para realmente para entender a informação, o que ele mais usa, aonde ele vai clicar mais, se ele responde a alguma coisa. Então, o Hotjar, ele faz esse mapeamento, né, de uso daquele produto. É uma ferramenta muito importante também aqui, principalmente quando se trata de testes, tá? E aí, eu vou entrar aqui sobre exemplos de sucesso. Eu vou trazer aqui não só o da Amazon Go que eu trouxe para vocês, mas eu vou trazer aqui várias outras empresas que revolucionaram ali o mercado, né? Então, na área de atuação dela. Antigamente, quando a gente ia, por exemplo, viajar, a gente procurava uma pousada, um hotel, uma empresa de turismo, para que a gente pudesse se hospedar em um lugar específico. O Airbnb veio para revolucionar o mercado. A gente consegue selecionar, a gente consegue alugar por um período
em qualquer lugar do mundo, né, um local para você usar durante um tempo específico. Então, assim, o Airbnb, ele veio, né, foi o primeiro site ali que realmente causou um boom, que modificou a forma como alugar algum local por um tempo, né, por um prazo ali. E aí, com ela, veio outras empresas, né, veio outros sites de aluguel, por exemplo, como o Quinto Andar, que também é muito conhecido hoje para aluguel de residência mesmo, né, então, mas o Airbnb foi o primeiro sabe aquela história de eu cheguei aqui quando tudo era mato? O Airbnb fez isso, né, no mercado de aluguéis de residência. Citei também, ao longo da palestra aqui, o iFood. O iFood também veio para revolucionar ali a forma como você pede comida. Quando você precisava pedir comida, você ligava para o restaurante, você ligava diretamente no restaurante. Às vezes você estava num local diferente, você nem sabia onde que você ia comer, se o local era bom, se a comida era boa. E o iFood veio para trazer todo tipo de comida na palma da sua mão, em qualquer lugar que você esteja, né? Ele traz a comida para você. Então, ele também revoluciona ali a questão do mercado de entregas, né? Que aí primeiro veio com comida, depois ele trouxe outras ferramentas, né? Que é o caso de farmácia, né? Tem ali o mercado pet, enfim. Spotify, quem não lembra lá há anos atrás, para a gente poder escutar uma música, a gente precisava ali baixar, né, naquele Ares da vida, criar nossa playlist no MP3, e era muito trabalho, né, para a gente fazer aquilo. Ou então, na época do Discman, lembra que a gente andava com o Discman e com um monte de CD para poder ouvir as músicas ali. Hoje não, né? De uns anos para cá, quando surgiu o Spotify, ele revolucionou a forma como você escuta música, em qualquer lugar que você esteja. Ele te dá qualquer tipo de música na palma da sua mão. Então, ele também revolucionou o mercado. A gente tem outros apps, outros produtos que entregam a mesma coisa, mas o Spotify foi o primeiro ali. O Duolingo, né? Para quem não sabe, o Duolingo é uma ferramenta de aprendizagem de idiomas, né? Ele traz ali a gamificação, né? Que é uma forma divertida de você aprender um novo idioma também. Então, ele revolucionou também essa questão de mercado de idiomas. Hoje você vê que uma boa parte das empresas, né, das escolas de idioma, ele tem um lado digital também. Netflix é o principal ali, revolucionou o mercado de filmes, né? Hoje em dia até as TVs, que eram TVs abertas, estão virando TVs digitais. Então, ela trouxe essa questão. A gente, antigamente, quando a gente queria assistir um filme diferente, a gente ia na locadora, no final de semana, alugava aquele mundo de filme, e depois, para entregar, tinha que rebobinar tudo isso. Eu não sei se vocês lembram, né? Eu sou meio velhinha, então eu sou dessa época. Já a Netflix, ela trouxe e ela mudou tudo isso, tanto é que ela acabou falindo a Blockbuster, né? Que era aquela famosa rede de locadoras de filmes. Nubank revolucionou, né, o mercado financeiro, né? Voltando, mercado financeiro não, mas os bancos, né, de uma forma geral. Antigamente era muito difícil você fazer qualquer coisa, né? Você tinha que ir no banco, perdia horas e filas para fazer coisas simples. A Nubank veio e trouxe, né, a facilidade de você fazer uma transferência, uma compra, pagar conta, tudo na palma da sua mão, conseguir um empréstimo, tudo na palma da sua mão. Hoje a Nubank, né, eu não sei se vocês sabem, apesar dela não ser um banco, ela ser uma fintech, ela é o maior banco digital, né, do nosso país. E ela já, a critério de valor, ela já ultrapassou o Itaú, né, que estava na frente.
Agora é a Nubank. Uber aí revolucionou, né, o modo como a gente pegava transporte antigamente. Quando você precisava de um carro, você ligava no ponto de táxi. Lembra disso? Não sei se vocês lembram. Talvez não seja da época de vocês. A gente ligava, tinha um número do ponto de táxi para pedir um carro. Às vezes não tinha carro, aí você tinha que esperar o cara vir. Era um sufoco, mesmo quando você não ligava, você ia pegar um carro no meio da rua, né? Era um sufoco para pegar um táxi. Tudo era muito caro, o serviço muito ruim, e a Uber veio, né, para revolucionar isso. Hoje em dia, em qualquer lugar que você esteja, você consegue pedir um carro. Antigamente, quando você ia para a balada, você precisava esperar amanhecer, né, às 4 horas da manhã, para você conseguir pegar um transporte para voltar para casa. A Uber não, você pode voltar a qualquer hora, você consegue pegar um carro e voltar para casa. Então, ela revolucionou o mercado, porque ela tem ali, né, trouxe também a questão da experiência do usuário em primeiro lugar. Então, é isso, gente. Concluindo, a UX e a UI, elas têm papéis distintos, mas elas são complementares, né? A UI, ela põe, né, no papel, entre aspas, né, na tela, tudo aquilo que a UX buscou, que a UX pesquisou, que a UX trouxe, fazendo com que o usuário tenha ali uma experiência satisfatória no uso daquele produto. E aí, com isso, né, criando ali produtos excelentes e conquistando os usuários, cada um ali voltado para o mercado que ele se propôs a desenvolver, tá? Então, é isso, gente. Eu quero agradecer primeiro a vocês pelo espaço. Também estou abrindo aqui para perguntas, se vocês têm alguma pergunta para fazer. Para mim, eu vou mudar aqui a minha tela e conseguir enxergar vocês. Deixa eu ver. Pronto, agora eu estou enxergando vocês. Vocês têm alguma pergunta que queiram me fazer, falar alguma coisa? O Felipe Yoamoto, ele quer fazer uma pergunta. Manda aí, Fê. Pois é, Kaina, muito obrigado pela exposição. Acabei de chegar, gente. Não consegui participar. Brincadeira, Lu. Ele acabou de chegar, então eu coloquei ele na situação para brincar. Ah, que bom que está gravando, né? Você pode assistir depois. Sim, com certeza eu vou assistir. Boa. Eu conheço o Rubem. Tudo bom, Rubem? Quanto tempo? E aí, Lu, tudo bem? Tudo Eu já bem. consegui chegar a tempo para assistir aqui a aula, muito bom. E eu não sei se foi, eu peguei no meio, não sei se foi dito em algum momento, sobre precificação. Eu não consegui dar preço para o meu cliente, tive que recorrer a um tal de Sabino aí, não sei se o cara é bom. Na hora que eu mostrei o preço, o cara fugiu, nunca mais. O mundo só entra para xingar esse Sabino, puta merda. Cara, assim, é questão de preço primeiro. Você precisa entender o que o cara quer. Então, você precisa fazer um bom briefing, né, com ele, e aí entender quais são as etapas que ele precisa para o produto dele. E aí, o preço, a precificação, é muito de profissional para profissional, tá? Por exemplo, tá? Vou citar aqui o meu preço, um exemplo, tá? Então, independente de eu estar trabalhando como X ou como UI, né? Porque eu faço ambas as partes, a minha hora trabalhada eu cobro por hora e cobro por produto. Então, se é algo específico, por exemplo, como uma melhoria em um produto, eu cobro ali por hora. Então, a minha hora hoje é R$200. Se você tem um produto específico, vamos supor, o cliente te procura para desenvolver um e-commerce ali para a loja dele.
Então, isso já é um produto, você vai precisar entender e conhecer tanto o teu cliente, quanto os usuários, né, dessa loja, ou seja, o cliente do seu cliente. Então, já é um tempo maior e é um caminho maior que você vai seguir de ponta a ponta. Então, assim, depende muito. Então, um e-commerce hoje, seguindo, né, colocando o usuário como foco de tudo, né, ele não sai por menos, tá? Por menos de, acho que de uns 8 a 10 mil reais. Mas aí você fala, mas tudo isso, às vezes os caras se assustam. Mas, cara, qual que é o retorno que um e-commerce bem construído, bem familiarizado, atendendo o que o cliente precisa, né? O cliente, no caso, o usuário, né? As pessoas que vão comprar nesse e-commerce vai ter. Então, qual que é o retorno que a empresa vai ter com esse produto que você está desenvolvendo? Então, isso também precisa ser deixado claro para o teu cliente. Então, varia muito de mercado para mercado, mas também tem a questão, né, de você entender se você quer baixar o teu preço ou não. Às vezes, vamos supor, se você pega um cliente pequeno, né, ele não tem condições de te pagar, sei lá, 10 mil reais no desenvolvimento de um e-commerce. Ok, você não tem 10 mil reais, mas qual é o teu budget? Ah, o meu budget, sei lá, é 5. Beleza, dentro desses 5 eu consigo fazer para você isso, isso e isso. Te atende? Entendeu? Então, é ter essa flexibilidade de saber que aquele produto, de você mostrar o valor que aquele produto vai ter para aquele cliente, que inicialmente pode ser caro, mas que ele vai ter um retorno exorbitante com aquilo, ou também de ter a flexibilidade de entender que o cliente agora ele não consegue, mas você consegue atender o mínimo possível de acordo com aquilo que ele consegue te pagar. Não sei se eu fui clara ali para você. Não, tá ótimo, me ajudou bastante. Agora, esperar o próximo cliente para eu aplicar isso aí. Beleza. Boa. As perguntas? Não? Pi nenhuma? Então, se não tem pergunta, quer dizer que eu fui Tranquilo, clara, né? Porque Boa. eu trabalhei com uma certa pessoa chamada Sabino, sabe? Como professora, que ele falava assim para mim: sua aula, ela só é boa quando ninguém tem nada a perguntar. Porque se o aluno sai perguntando, é porque você não soube explicar. Então, se aqui ninguém está perguntando, Olha, porque foi bom. maravilha. Muito bom. Alguma pergunta, pessoal? Fala aí, Diego. Faz uma pergunta aí, Diego. Eu vou falar para vocês, estou morrendo de dor. E eu vi que a Lu falou bem aí, entendeu? E, Lu, eu vi que você passou bem, explicou detalhadamente. Você já está utilizando IA junto com UI e UX, ou ainda está aguardando um pouco mais as novidades, tendências de mercado? Olha, hoje eu uso IA. A IA, eu vejo que ela veio para facilitar o nosso trabalho, tanto para UI como para UX, tá? Como eu falei ali para vocês. Dentro da UX, a gente tem, por exemplo, o writing, né? Que é a questão da comunicação em texto ali para um determinado público, um determinado usuário. Então, às vezes, a linguagem técnica não atende ao usuário final daquele produto. Então, a gente volta ali com uma ideia, né, através de uma IA, e pede para ela esclarecer aquilo para a gente de uma forma mais sucinta.
Isso tanto para textos, de formas mais claras, né? Também uso a IA para a criação de imagens, né? Imagens no caso de, por exemplo, tá? Um exemplo assim, eu preciso de um banner, né? Eu preciso de uma imagem. Vou dar um exemplo aqui de uma IA que eu usei para imagem aqui, para essa apresentação. Essa imagem aqui, ó, cadê? Essa aqui, ó. Ai, passei. Essa aqui que está aqui de fundo. Eu buscava uma foto que representasse ali o sucesso, né? E eu fui atrás de uma IA que me desse uma imagem do jeito que eu queria para representar esse exemplo de sucesso. E eu fui atrás dessa IA para cá, tá? Para fazer muito mais rápido, porque ela já me traz. Eu entrego, peço para ela uma imagem que eu já tenho uma ideia de como eu quero que ela seja, e aí ela me traz alguns resultados dentro daquilo que eu espero e eu consigo usar. Isso otimiza muito o nosso trabalho, né? Para você criar e desenvolver. Então, eu uso nesse sentido, tá? Ô, Lu, Sim. e usando a IA, provavelmente vai usar pago, e isso não vai onerar a sua hora, né? Você não vai alterar o seu valor final, mesmo facilitando tudo. Hoje em dia, tem tanta ferramenta de IA gratuita que você consegue, por exemplo, para textos, tem tanta ferramenta aí como, por exemplo, o Gemini, ele traz, o Copilot, ele traz, você tem para texto não, para imagem, tem várias ferramentas aí gratuitas, essa mesmo que eu usei aqui, ela é gratuita, que eu não lembro o nome dela agora, mas, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Cadê? É o Kling IA. É uma ferramenta que você produz pequenos vídeos e imagens, né? E ela é gratuita também. Tem tanta ferramenta gratuita no mercado, né? Que você não precisa pagar. É claro que tudo que você produz, né? Que você procura trabalhar com a IA, você não pode deixar isso na mão de uma máquina, óbvio, né? Então, você pede algo para ela te traz algumas ideias, e em cima daquilo que ela te traz, você trabalha em cima. E facilita o teu processo, mas não é para dizer, eu coloco isso lá e ela faz sozinha. Não, não é assim. Então, você precisa revisar. E aí, com isso, é claro, você tem algumas IAs gratuitas que são ruins, mas você tem IAs gratuitas que são muito boas. Cabe você pesquisar e achar aquilo que melhor te atende. Saquei, valeu. Mais alguma pergunta? Não? Eu vou ser sincera, eu não tenho pergunta, eu não tenho conhecimento de toda essa parte que você explicou, mas eu só queria agradecer porque ficou muito claro, ficou muito legal saber como que funciona toda essa experiência, como que, saber o que está por trás mesmo, né, de quando a gente olha algo pronto. E é um processo bem mais elaborado do que eu imaginava, vou ser bem sincera. Que bom que eu consegui esclarecer isso para você. No início, eu falei assim, eu falei para o Kainan, você só colocou o pessoal, os devs aqui, que é o pessoal que odeia o X, que é o que a gente tem muito aqui, porque o que a gente tem muito aqui não, o que eu vejo isso muito com os devs, eles falam assim, mas por que não pode ser desse jeito? E eu sempre falo, porque o usuário não entende desse jeito. Mas não pode ser esse texto. Não. Por que não? Porque você está criando um sistema para o usuário, não é para você. Você está criando um sistema para uma pessoa comum, não para um técnico ou especialista de desenvolvimento. Então,
é bom, assim, eu trago essas experiências para vocês, que é para vocês conseguirem enxergar, né, que quando a gente traz um texto diferente, uma cor diferente, uma forma diferente, não é porque a gente achou bonito, ou porque é melhor visualmente, ou porque é mais difícil, ou porque a gente está dificultando a vida de um dev. Não é por causa disso, a gente está trazendo a melhor solução de acordo com a pesquisa que fizemos e usamos de diversas ferramentas para chegar naquele produto final, para o desenvolvimento, que realmente, quando você passa a desenvolver um produto, que ele passa por todas as etapas, você tem um produto mais assertivo no final. Então, o dev, ele vai desenvolver realmente algo que vai ser usado e que vai funcionar, do que você entregar um produto direto na mão de um dev, que ele não sabe como desenvolver, ele vai perder muito mais tempo em pesquisar e provavelmente ele vai entregar algo que não vai atender o usuário e que ele vai ter ali o trabalho dele perdido, tendo que refazer o produto diversas e diversas vezes. Então, quando você tem uma experiência do usuário agregado em um produto, o produto ele tende a ser muito mais assertivo. E a hora de trabalho e o número de refação vai ser muito menor do que se não tivesse a experiência do usuário ali incluída no desenvolvimento do produto. É curioso isso que você falou, Lu, né? Se você, os devs não gostam da gente, não sei o quê. Eu já tive, obviamente, experiências que não foram muito boas com o UI UX. Não sei se é porque eles talvez não fossem bons, eu não sei se seria essa palavra, mas né, ou se eu que era teimoso, mas a grande maioria das vezes que eu tive, né, experiências foram experiências boas, né? Eu como front-end sou justamente o dev ele que fica na situação complicada com o UX, né, o cara que tá construindo isso aí. Se o cara traz uma coisa que é muito complexa para a gente desenvolver, sou eu e o Felipe, né, que também é front aqui, que vai acabar se ferrando, né? Que quebrar a cabeça para resolver. Mas o que eu sinto normalmente assim, em relação a isso é que um cara que tem normalmente mais experiência, eu posso estar falando errado porque não é da minha área, tá, Lu? Aí você e o Diegão aí, não sei se o Rubem também é, mas se quiserem me corrigir, fiquem à vontade. Mas o que eu sinto é que normalmente o cara que ele é um designer, um UI UX aí com uma experiência boa, ele consegue também ouvir o desenvolvedor ali, né? Então eu tive algumas experiências de desenvolvimento com o Diegão, então óbvio, né, o Diego ele trazia para a gente já a experiência construída e a gente conversava sobre isso. Olha, poxa, cara, esse componente aqui é uma coisa muito complicada. Esse cara aqui, putz, eu não sei como que vai ser difícil da gente construir, né? Então havia uma negociação ali, não que fosse determinante da parte do dev, porque a gente não pode determinar isso, não é do nosso conhecimento, mas era uma coisa que era super compreensível, né, do lado UX, a pessoa que estava ali do outro lado conseguia compreender a visão do dev ali, né? Então eu acho que essa boa relação, eu acho que também é uma coisa bacana para a gente poder entregar um produto, né? Entender, por exemplo, o Diego, né, alguns exemplos aqui, né? O Diego, a gente trabalhou em um projeto, pô, tem prazo. Então, às vezes, o Diego trazia uma coisa com componente visual ali muito complexo para desenvolver, que não tinha ainda, sei lá, pronto. E, pô, putz, Diegão, não vai rolar, cara. Isso aqui a gente tem 3 dias para entregar aqui, o que a gente faz? Espera aí que eu vou achar uma solução. Então, né, o que você tem disponível? Eu falo, tenho isso. Então, rolava uma conversa bacana ali, né? Então, esse tipo de interação de experiência de desenvolvimento, né, de fluxo de desenvolvimento, eu acho uma parada muito bacana, né? A gente consegue não ser inimigo, né? Desenvolvedor ali e os UX, né? A gente consegue não ser inimigo, na verdade, ser mais amigo do que qualquer outra coisa, né? Não, eu concordo com isso. O que acontece? Às vezes a gente tem alguns
UX que eles não têm a experiência do desenvolvimento, ou também que eles não têm uma flexibilidade na hora dele trabalhar ali, tá? É claro que a gente precisa entender o outro lado também, porque o que eu costumo dizer é que a gente, né, o pessoal de UX, a gente vem de um mundo encantado, né? Mas quem realmente traz isso para o real é o dev. Então, se o time não tiver essa flexibilidade e comunicação, o produto também tende a desandar. Porque aí é uma medição de egos, né, de força, e aí o usuário ele não está sendo levado em primeiro lugar. A gente entende que cada componente, como você disse, ele tem a sua complexidade, mas a gente tenta manter padrões. Então, eu não vou criar componentes distintos ou da minha cabeça, sendo que aquilo não existe. Então, quando a gente entra na parte de definição e tecnologia que a gente vai usar, por exemplo, nessa hora não é só ao X que entra, né? A gente vai ter ali, a gente coloca na workshop de cocriação, a gente coloca os devs também, para dizer, olha, por exemplo, vou citar ali o caso da Amazon Go. A gente tem uma ideia aqui de atendimento desse produto dessa forma. Qual é a tecnologia que vai fazer com que as câmeras peguem o produto, chequem lá na lista e adicionem lá na lista para que eu possa pagar ao sair da empresa, né, ao sair da loja? Qual tecnologia você vai usar para desenvolver esse produto? Eu vou usar, sei lá, exemplo, vou usar um framework, vou usar o Angular, por exemplo. O Angular, qual que é a biblioteca do Angular? Essa daqui. Beleza, então vamos seguir aqui o que o Angular já nos oferece? Então, ter também essa flexibilidade, o X também tem que ter a flexibilidade de entender que o dev, ele faz parte do processo. E o dev também precisa entender que a UX não está fazendo algo que é só bonito, né? Que você está aqui atrapalhando a minha vida com isso aqui. Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver qual que é a melhor solução. Isso aqui atende aquilo? Atende. Quanto tempo você vai desenvolver? Eu levo menos tempo. Então, vamos seguir por esse caminho? Então, eu acho que é muito isso, né? De ambos os lados conseguir trabalhar em conjunto e um entender o lado do outro, né? E eu falo assim, brincando, né? Mas com o pessoal que trabalha comigo hoje, eles não tinham uma cultura de trabalhar com a UX, né? Trabalhar com a experiência do usuário. Então, no início, né? No início do processo, foi complicadinho eles entenderem que eles poderiam sim, criar componentes diferentes, desde que a gente entrasse em um comum acordo. Hoje, graças a Deus, eu falo isso brincando, mas que os inimigos da UX, mas graças a Deus eu não tenho mais problema com UX, e a nossa sinergia também é muito boa de trabalhar em equipe, porque um produto, ele não é criado só pela UX, e ele também não é criado só por um dev, a gente tem que entender que cada parte faz o todo, né, e aí a gente consegue criar um produto que realmente seja utilizável, porque não adianta ser bonito, né, ele precisa funcionar, e quem faz funcionar é o dev. Maravilha. Uma pergunta aí, pessoal. A gente está com um tempo já bastante. Já está batendo quase 2 horas aqui, As 2 horas. Alguma pergunta? Não. Então, tá bom, Vou gente. ligar minha câmera aqui. Obrigado, Lu, pela apresentação. Gostei pra caramba. Eu acho que você conseguiu ser bastante claro. Assim, eu já tinha mais ou menos uma noção, porque eu acompanho bastante o Diego. A gente acabava trabalhando bastante aí com o X o dia inteiro aí. Mas você trouxe muita coisa ali que eu, pelo menos, não tinha visão, não tinha noção. Então, obrigado mesmo pelo conteúdo, foi incrível, de verdade. A Márcia, que falou agora há pouco, está aqui do meu lado, ela estava também acompanhando aqui
olhando assim com a cara, nossa, caramba, quanta coisa. E não é só, a gente viu que não é só desenhar a tela, né? O pessoal fala isso, né? O pessoal brinca que o X é só desenhar a tela e front-end é só arredondar botão. A gente viu que sabe que não é isso, né? Apesar das brincadeiras, a gente sabe que não é isso. E de novo, obrigado. Se quiser finalizar, fique à vontade aí também. Obrigado, Lu. Eu que agradeço aqui a oportunidade de trazer um pouquinho esse olhar, né, da UX para todo mundo. E aí, gente, também, se vocês quiserem me adicionar, tem o meu LinkedIn aí, o meu portfólio não, voltando a falar, não está atualizado, eu preciso lá, só tem a maioria dos trabalhos de designer, preciso colocar lá os cases de UX, que eu estou atrasada mesmo, mas é que é muito trabalho, porque atualmente na empresa que eu trabalho, eu sou a responsável pela entrega de todos os projetos de UX. Então, mesmo que eu não desenvolva, eu tenho que ir lá dar uma olhada e dar o meu aval para aquilo seguir. E aí acaba meio que... A gente sabe, né, que esse mundo da tecnologia, a gente trabalha mais do que a gente deveria. E aí eu acabei deixando um pouquinho de lado o meu portfólio ali. Mas agora que eu estou de férias, né, graças a Deus, por isso que eu estou aqui falando com vocês, porque senão eu não conseguiria. Eu vou tentar ajustar ele lá e deixar ok. Então é isso, gente. Precisando falar comigo, tem o meu e-mail, tem o LinkedIn, tem o meu portfólio lá. Também você consegue falar comigo, tem o LinkedIn, o link lá. Também tem um formuláriozinho. E é isso. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Lu. Obrigado também. Até mais, Lu. Oi. Obrigado. Valeu, Lu. Tchau, tchau, parabéns. Obrigada. Abraço, boa noite. Boa noite.